Boa noite a todos. Eu vou direto ao nosso ponto da aula de hoje, que é essa diferenciação entre prescrição e decadência. Esse é o nosso ponto fundamental de nossa aula de hoje. Tá beleza? Nós vamos enfatizar alguns conceitos que vimos na aula passada. Vamos estudar as normas gerais sobre decadência, assim como estudamos as normas gerais sobre prescrição. Mas o ponto fundamental da aula de hoje e o ponto fundamental dessa parte do nosso trabalho são as razões científicas, as razões teóricas que levam à diferenciação dos dois institutos, a tornar necessariamente diferentes a prescrição da decadência. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui o compartilhamento da tela para que a gente possa já dar conta disso. Farei a aula de hoje com base no nosso Código Civil, tá? E pode ficar tranquilo que eu vou sanar aí o meu atraso no envio das aulas aos senhores. Agora, vejam, senhores, estamos aqui no nosso Código Civil, eu só vou chegar lá na parte que fala da prescrição e da decadência. Então, os senhores sabem, artigos 189 seguintes, Vamos lá, está aqui. O artigo 189, da prescrição e da decadência, capítulo 1 da prescrição, seção 1, disposições gerais. Vamos falar, então, relembrar essa questão da prescrição, especialmente isso aqui, no artigo 189. Veja só. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição. Muito bem, então, o que se extingue na prescrição é a pretensão. Veja o que isso supõe, portanto, o que a prescrição supõe. A prescrição supõe a existência de um direito subjetivo que pode ser violado, ou seja, um direito subjetivo ao qual corresponde uma prestação no outro sujeito. Então, veja bem, senhor, eu tenho direito subjetivo a que a faculdade pague o meu salário. Beleza. Esse é o direito subjetivo comum da existência. A gente chama isso de direito subjetivo propriamente dito. Ao meu direito corresponde uma prestação de fazer da universidade. A universidade... Aqui está o que eu Perdão, achei. uma prestação de dar da universidade, A universidade tem o dever de dar-me o meu salário. Pronto. Então, ao meu direito corresponde uma prestação dela. Beleza. Como corresponde a uma prestação dela, ela tem que me dar, então isso pode ser violado, ela pode não me dar. Beleza. Então, a prescrição, portanto, supõe o direito subjetivo propriamente dito, depois supõe a violação desse direito subjetivo propriamente dito. Ou seja, ela não me pagar o meu salário. Pronto. Violado o direito subjetivo pelo ato ilícito, então é que surge a pretensão. E a pretensão é que prescreve. Portanto, para que exista a prescrição, é necessário um direito subjetivo propriamente dito, ao qual corresponde uma prestação no sujeito passivo. É necessário o descumprimento, o ato ilícito do descumprimento desse direito, do descumprimento do dever jurídico, para o surgimento da pretensão, e daí, sim, que ocorra a prescrição. E o mais interessante que a gente falou sobre isso, ocorrendo a prescrição será da pretensão. O próprio direito fica preservado. Olha que interessante. Então, prescreve a pretensão. Eu não posso mais exercer coercitivamente a defesa do meu direito. Eu não posso mais pedir que o Estado exercer a ação para que o Estado obrigue o meu devedor a me pagar. Mas se o meu devedor me pagar, isso está bem pago. Foi o que a gente conversou. Então, para concretizar a situação, Deus me livre que ocorra, mas assim, só para dar um exemplo, suponha que eu seja demitido da Universidade Santa Cecília. Muito bem. Demitido da Universidade de Santa Cecília, eu tenho 2 anos para entrar com a reclamação trabalhista. Só que os créditos trabalhistas prescrevem em 5 anos. Portanto, eu vou recuperar só os créditos dos últimos 5 anos, porque os outros estarão prescritos. Então, quanto antes eu entrar com a reclamação trabalhista, mais créditos eu vou recuperar.
Né? Então, suponha que eu seja demitido da Universidade de Santa Cecília em 31 de dezembro, né? E que imediatamente ingresse com a reclamação trabalhista competente. É isso. Beleza. Então, eu terei que recuperar esses 5 créditos, esses 5 anos para trás dos créditos. Ah, professor, mas você trabalha há 20 anos na Universidade de Santa Cecília. Verdade. Os outros 15 anos eu perco. Tá? Beleza, mas consigo recuperar esses 5 anos. Pronto. Essa é a lógica da prescrição. Veja bem, eu tinha o direito de receber várias verbas, mas, por exemplo, o seu salário. A Santa Cecília comete o ato ilícito de não me pagar. E daí é que eu tenho que surge para mim a pretensão. Do momento em que ela não me pagou o meu salário, por exemplo, surgiu uma pretensão que prescreverá em 5 anos. Certo ou não? Beleza. Agora, note bem, se eu, por acaso, resolvo não ingressar com a reclamação trabalhista contra a Unisanta, e, aliás, não por acaso, eu jamais ingressaria contra uma reclamação trabalhista, contra a Unisanta pelo relacionamento que eu tenho com a universidade, mas suponha que eu resolva não ingressar com a reclamação trabalhista. Deixo passar os 2 anos, prescreveram as minhas pretensões, eu não tenho mais direito de ingressar com a ação. Não tenho. Né? Mas aí, em 2023, em dezembro de 2023, ou em novembro de 2023, eu venho passear aqui em Santos, né? Fiquei chateado, mudei de Santos e tal, mas aí eu venho passear aqui em Santos, estou almoçando ali no Cooks, encontro com o Marcelo Teixeira, converso com o Marcelo Teixeira, tal, comento com ele que eu fiz as contas, que a faculdade teria que me pagar certas verbas e que não me pagou, tal. Ele falou, puxa, Lucas, mas você devia ter vindo falar comigo naquela época. Eu falei, chefe, é chato, né? Ele falou, mas pelo menos você apresentava os cálculos, a gente pagaria você. Eu falo, pois não, eu tenho os cálculos aqui. Entrego os cálculos para ele, ele faz o cheque e me paga. Pronto. Olha só que interessante. Não. Quando ele chega lá para discutir com as irmãs dele, com as outras pessoas responsáveis pela universidade, pessoas falam assim, mas como, Marcelo, que você faz isso? Você paga uma dívida que já está prescrita, a gente ainda se recuperando da pandemia, precisando de dinheiro, tal, você não podia ter feito isso, tal. Aí ele fala, tudo bem, mas se eu paguei o que é indevido, eu ouvi falar, eu tenho direito à restituição. Ora, veja bem, ele não me pagou uma coisa indevida, não é? Porque o meu direito continuava lá. Eu tinha direito a receber o meu salário, ele cometeu o ato ilícito, surgiu para mim a pretensão. A minha pretensão, o direito de obrigar a universidade a me pagar, tem prazo para ser exercida. O meu direito continuou lá. Isso que acontece na prescrição. Tá beleza? A prova maior disso, é por isso que eu gosto do exemplo, não é? A prova maior disso está lá nos artigos 800 e poucos, quer ver? Está aqui, ó, gestão de negócios, pagamento indevido. Olha que interessante. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir. Então, se você recebeu o que não é seu, você tem que restituir a pessoa que te pagou por engano. É isso. Essa é a regra. Por isso que às vezes o cara chega assim e fala assim: mas chegou um depósito na minha conta de 100 mil reais, eu posso gastar? Não, você não pode gastar, porque você vai ter que restituir quando for identificado o erro do depósito. É isso. Né? E se você gastar, você pode estar cometendo, né, apropriação indevida do que não é seu. Tá beleza? Muito bem. Então, todo aquele que recebeu o que não era devido fica obrigado a restituir. Ora, se o pagamento que o Marcelo me fez não fosse devido, eu teria a obrigação de restituir para ele. Mas olha o que diz, né, o artigo 881. Se o pagamento indevido... Não, perdão. 882. Não se pode repetir o que se pagou para solver dívida prescrita ou cumprir obrigação judicialmente inexigível. Né? Não se pode repetir o que pagou para
dar solução a uma dívida que está prescrita já. Por que não se pode repetir, professor? Porque o direito está lá ainda, o direito está conservado, foi só a pretensão que se esgotou. Tá beleza? Muito bem. Essa é a prescrição. Agora vejam, senhores, uma coisa muito importante, tá? Só para que você tenha uma ideia mais razoável disso. Eu vou fazer aqui uma pequena distinção antes e depois a gente entra na questão da decadência, tá? Vou interromper o compartilhamento de tela um pouquinho. Olhar para vocês. Vejam só. São, entretanto, dois tipos de direitos subjetivos que são diferentes. Tá? Eu te pergunto, para a gente usar o mesmo exemplo, a Universidade de Santa Cecília tem o direito de me demitir ou não tem o direito de me demitir? Você vai responder, tem, professor. Tá? Eu tenho o direito de me demitir da Universidade de Santa Cecília ou não tenho o direito de me demitir? Você vai responder, tem, professor. Olha só que interessante. Qual é a prestação que a Unisanta me deve pelo meu direito de me demitir? Eu tenho o direito de me demitir e acabou-se. Você entendeu? A Santa Cecília não tem que me dar nada. É diferente do meu direito ao meu salário e a Santa Cecília tem que me pagar o meu salário. Então, esse meu direito ao meu salário, que é o direito subjetivo propriamente dito, ele pode ser violado, porque ele depende de uma conduta do sujeito passivo. Tá? Agora, esse meu outro direito aqui, o direito de me demitir, ele não pode ser violado, porque ele não depende de conduta nenhuma do sujeito passivo. Tudo que a Santa Cecília pode fazer é aceitar a minha decisão de me demitir. Tá? Tudo que eu posso fazer, se for o caso, é aceitar a decisão da Universidade de Santa Cecília de me demitir. Eu não posso nem violar. Isso aqui é o que a gente chama de um direito subjetivo potestativo. Né? Ou simplesmente a gente chama de um direito potestativo. Ora, por esse direito potestativo, a questão é, eu tenho o direito de, decidindo alguma coisa sobre a minha vida, influir na esfera jurídica de uma outra pessoa. Né? É isso que é um direito potestativo. E esses direitos potestativos são fantásticos. Quando eu entendi isso, entender isso mudou a minha vida, na verdade. Né? Você pensa assim, você é uma pessoa casada. Aí o seu marido, a sua esposa, querem terminar o casamento, querem fazer o divórcio. Aí você fala assim, ele tem o direito de pedir o divórcio ou não tem o direito de pedir o divórcio? Tem, né? Mas eu não fiz nada de errado, eu sempre fui uma boa esposa, eu sempre fui um bom marido. Não importa, velho. É um direito potestativo dele. E olha que interessante, você vai passar da condição de casada para a condição de divorciada. E daí? O exercício do direito potestativo dele interfere na sua esfera jurídica, é só isso. Não é? Isso vale para o seu namorado, vale para todo mundo. O indivíduo não aceita certa situação, quer ir embora. Tudo bem, é direito potestativo dele. Olha que coisa reveladora. Você não precisa se perguntar se você fez alguma coisa errada, se você não precisa se sentir mal, não precisa se sentir diminuído, não precisa nada. Porque não existe ato ilícito no direito potestativo, é só isso. Agora, note bem uma coisa. Há direitos potestativos que você exerce independente de qualquer ação. Por exemplo, eu posso me demitir da Unisanta sem ter que entrar com uma ação judicial para isso, nem não. Há direitos potestativos que você exerce dependendo de uma ação, de ação necessária. Você precisa da ação para realizar. Tá? O casal com filhos, por exemplo, menores, ele tem que fazer o divórcio judicialmente. Tá? Para exercitar esse seu direito potestativo de separar-se, tem que ser judicialmente, para tentar proteger a pessoa dos filhos. Né? Na minha época, qualquer divórcio tinha que ser judicial. E antes do divórcio, você tinha que fazer uma separação judicial para depois entrar com ação de divórcio. Você tinha que estar separado de corpos, então era bem mais complicado para exercer esse direito potestativo, tá? Porque acreditava-se que assim você estava protegendo a família. Muito bem.
Ora, existem direitos potestativos de ação facultativa. Você pode exercer diretamente e, se não der para exercer diretamente, você exerce através de ação. Nós falamos, pô, se o seu pai comprou um anel de quartzo vermelho, pensando ser um anel de rubi para sua formatura de direito, ele não podia ir lá e desfazer o negócio? Lembra? Né? E no erro, tinha algum ato ilícito? Não, velho. Ou o comerciante não precisava ter feito nada de errado, era simplesmente um direito potestativo do seu pai de ir lá e desfazer o negócio. Agora, veja, se não tem ato ilícito, também não tem pretensão. Essa que é a questão. Não é? Então, olha que interessante. O direito potestativo, quando é submetido a um prazo para exercício dele, o que você vai perder depois do prazo é o próprio direito. É o direito mesmo. Tá beleza? É isso que você vai perder depois do prazo. Não dá para entender esse Google, né, velho? Vou desligar aqui. É isso que você vai perder depois do prazo. Tá? O próprio direito potestativo. Muito bem. E o direito potestativo, quando é submetido a um prazo, esse prazo é sempre decadencial. Tá? Sempre decadencial. Note, portanto, que a prescrição ela pode ser, não é? Ela é sempre de uma ação. Não é? Você perde a pretensão exercitável mediante a ação. Então, a prescrição sempre se refere ao prazo para você exercitar uma ação judicial. A decadência, não. A decadência é sempre o prazo para o exercício de um direito. Se você não exercer o próprio direito potestativo, daí você perde o próprio direito potestativo. Note bem. Tá beleza? E as pessoas confundem prescrição com decadência, pô. Tem nego que fala assim, é tudo a mesma coisa, não faz diferença. Como não faz diferença, velho? Num caso, você perde a pretensão, no outro caso, você perde o próprio direito. Num caso, você tem que supor o ato ilícito e supõe um direito subjetivo, propriamente dito, e no outro caso, você nem conversa sobre ato ilícito e supõe um direito potestativo, um direito de outra natureza, não é? É isso que justifica, teoricamente, a necessidade da distinção. Né? Isso que começa a justificar. Tem mais uma coisinha, depois a gente vai falar. Tá? Eu vou compartilhar aqui a tela e vou te dar alguns exemplos sobre isso. Né? Agora, exemplificando. Tá beleza? Só exemplificando. Então, em primeiro lugar, com o que a gente conhece. Né? Se você quiser acompanhar aí no seu código, é no artigo 178 do Código Civil. Só para a gente falar do que a gente conhece. Olha só, 178. É de 4 anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico contábil. A gente falou de anulabilidade do negócio jurídico. Você tem 4 anos para entrar com a ação anulatória. Né? No caso de coação, no dia em que cessar a coação. O mais fácil para a gente é no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão do dia em que se realizou o negócio jurídico. Né? Então, tomemos o erro. O erro é o melhor exemplo, né? Porque ele não envolve ato ilícito. Então, o seu pai foi lá, comprou um anel de quartzo vermelho, acreditando ser um anel de rubi, para te dar de presente de formatura. E aí, tendo descoberto que o anel não é de rubi, e sendo o rubi a pedra do direito, nós falamos, então o seu pai tem o direito potestativo de desfazer o negócio. É isso. Esse direito potestativo ele pode exercer mediante uma ação ou espontaneamente, se a outra pessoa aceitar. Não é? Se a outra pessoa aceitar, ele entrega o anel, recebe o dinheiro de volta e está desfeito o negócio. Pronto. Se não aceitar, ele tem 4 anos para entrar com ação anulatória. Veja, ação para quê? Para que ele exerça o seu direito de desfazimento do negócio. Só para isso. Ele não quer a condenação do comerciante em nada. Ele só quer o desfazimento do negócio. Exercer o seu direito potestativo.
E com relação ao direito potestativo dele de desfazer o negócio, o comerciante não pode fazer nada, não é? Ele não deve nenhuma prestação. Ele só deve atender à vontade do seu pai e aceitar a vontade do seu pai. Aí você pode dizer assim para mim: não, professor, não é não. Não é não, professor. Porque o comerciante vai ter que devolver o dinheiro do meu pai, vai ter que receber o anel de volta. É verdade. Mas o comerciante devolver o dinheiro é consequência do desfazimento do negócio. Né? É isso. Certo? Quando você desfaz um casamento, por exemplo, num divórcio, você não tem que devolver nada para ninguém, porque não há consequência desse desfazimento. Né? Tudo bem? Já pensou se tivesse que devolver? Que horror! Ora, só para te dar um primeiro exemplo. Agora, olha interessante, a ação anulatória, né? A ação anulatória por dolo. Nós falamos, né? Que o dolo configurava um ato ilícito, lembra? E que, portanto, a ação anulatória por dolo ela poderia ser acumulada com pedido de reparação das perdas e danos. Lembra? Mas olha só, você tem 4 anos para entrar com a ação anulatória. Mas se você quiser pedir as perdas e danos por dolo, pelo ato ilícito, quanto tempo você tem? Né? Não por acaso a gente usou isso como exemplo ontem. Olha lá, né? Artigo 206, parágrafo 3º, né? Está aqui, 206. Prescreve. Parágrafo 3º. Em 3 anos. 5. A pretensão de reparação civil. Então, se você quiser alegar o dolo com vistas a receber a reparação, você precisa fazer em até 3 anos. Olha só que louco, né? Você tem o prazo decadencial de 4 anos para anular o negócio, porque isso é o exercício de um direito potestativo, né? Mas você tem o prazo só de 3 anos para requerer a reparação civil, porque isso é a violação de um direito subjetivo. Você tem o direito de não sofrer dano e você sofreu dano. Entendeu? Né? Vou te dar mais um exemplo para a gente, dando tempo até mais 2, para não ficar de fora. O exemplo que eu mais gosto aqui, sinceramente, né, é esse aqui dos vícios redibitórios. Lá nos contratos, né? Vai ser das primeiras coisas que você vai estudar no 3º ano. Os vícios redibitórios. Deixa eu achar aqui. Formação dos contratos, estipulação e promessa, vícios redibitórios. Está aqui. 441. Olha só. Vícios redibitórios. Olha que interessante isso aqui. A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos que a tornem imprópria ao uso a que é destinada ou lhe diminuam o valor. Então, presta atenção, se eu te vendo esse celular, isso é um contrato comutativo. A prestação corresponde a uma contraprestação. Eu te entrego o celular e recebo o preço, né? Se fosse uma doação, você não podia alegar o vício, naturalmente, mas sendo um contrato comutativo, pode. Então, se eu te vendo o celular e ele tem um risco aqui na tela, isso é um defeito aparente, né? Você tinha que ter constatado na vistoria de compra. Agora, se ele não pega a internet, se o Wi-Fi dele está estragado, e a hora que você vai, então, ligar o Wi-Fi, você percebe que está estragado o Wi-Fi, então esse é um vício oculto, tá beleza? Que você pode não ter constatado. Ora, não é que eu tenha te enganado, podia ser até que eu não soubesse que o Wi-Fi não estava funcionando. Não precisa que eu tenha cometido nenhum ato ilícito, não. Não, não precisa. Tá? Você tem o direito potestativo de, porque ele tem um vício oculto que diminui o valor da coisa, de devolver a coisa e receber o seu dinheiro de volta. Chama-se ação redibitória. Tá beleza? Eu não vou te explicar muito mais sobre isso, entrar em detalhes, mas veja só que coisa interessante aqui, o 445. O adquirente decai. Ele perde o direito. O adquirente decai do direito de obter a retribuição abatimento no preço no prazo de 30 dias se a coisa for móvel e de 1 ano se for imóvel. Então, depois que você recebeu o celular, você tem 30 dias para pedir. Se não,
você perdeu o próprio direito potestativo e o celular é seu, bonitão, a não ser que você possa alegar daí dolo, algum outro vício, mas não por vício redibitório, né? Vício de consentimento. Tá bom? A gente vai interromper a aula agora e volta para falar das normas gerais sobre decadência na aula que vem, às 9 e às 8 horas, né, gente? Às 8 horas. Pode ser? Então, combinado. 8 horas a gente volta. Muito obrigado pela atenção. Fiquem com Deus.